Então, bora lá. Seguindo aqui, né? Conectei de novo o tecladinho aqui, bonitinho, tudo conectado ali. Vou ligar o PC. Vamos PC. Beleza. Ligou. E a gente vai para o seguinte sintoma, que é quando o cliente ele fala assim para você: ah, o PC aparece coisas na tela, mas ele não liga. Eu sempre pergunto, né? O cliente fala: ah, meu PC não liga. Eu falo: ele faz barulho? Ah, ele faz barulho. Aparece alguma coisa na tela? Não, não aparece nada. Aí eu já sei que é aquele problema que a gente teve antes. Mas, às vezes o cliente ele vai falar assim: PC aparece algumas coisas na tela aqui. E eu peço foto. O que você vai fazer? Ó, o exemplo perfeito aqui, ó, já tá no esquema. Ô, caramba, só porque eu falei. Eu não lembro o que apareceu escrito lá. Mas enfim, a primeira dica é ler. Lê o que ele tá falando. Às vezes tá em inglês, você vai, joga no tradutor lá e ele fala pra você. Ah, isso, tá com um problema, vamos ver. Às vezes ele tá com um problema de boot, no boot devices. Então, um problema muito comum são problemas de boot. Então ele vai falar pra você assim, no boot device, ou ele vai dar uma tela azul, mas não vamos entrar nesse caso agora, vamos ficar na questão da BIOS. Porque quando você liga o PC, ele vai fazer o processo que a gente chama de post. Placa-mãe, processador e memória vão inicializar, ele vai carregar a BIOS, e a BIOS, ela vai testar todos os componentes do PC. Pô, você tem tanto de RAM, você tem uma placa de vídeo tal, você tem aí um SSD, um HD, você tem um mouse conectado, um teclado, ela vai fazer esse teste. E aí depois de fazer todo esse teste, ele vai inicializar, ele precisa buscar um sistema para ele abrir. Onde que está o Windows? Está no HD? E aí a gente entra no problema de ordem de boot errada. Pode ser que aconteceu alguma coisa, uma queda de energia fez a BIOS resetar para o padrão de fábrica, e aí ele não está mais na ordem de boot certa. Ele está tentando inicializar um sistema num pendrive que a pessoa tem conectado. Você pode tirar o pendrive, né? Tira ou pede para a pessoa tirar. Então isso é muito comum. Às vezes o PC da pessoa fica perdendo a hora, né? A pessoa fala, ô, meu PC, toda vez que eu desligo e ligo ele, eu tenho que colocar a hora. Pode ser que essa bateriazinha da BIOS está ruim. E aí, em alguns casos, como ela está ruim, as configurações da BIOS não ficam. E aí ele fica voltando para o padrão de fábrica e não encontra o sistema operacional. O que você tem que fazer? Vem na BIOS, depende da placa-mãe, no caso essa aqui é uma MSI, eu acho que é F2 que você tem que apertar. Mas normalmente é ou F2, ou F10 ou Delete. Você liga o PC e fica apertando essas teclas aí. HP eu sei que é ESC. E aí você vai chegar na BIOS. No caso dessa aqui, tá no modo muito bonito, né? Olha que BIOS bonita. Você vai procurar um modo Advanced, F7. Então, ó, pronto. E aí eu vou procurar aqui nas configurações a ordem de boot. Deve ser aqui nos settings, aqui ó, boot. Beleza, aqui a gente tem a prioridade de boot. Onde que a BIOS ela vai procurar o sistema primeiro? Primeiro ela vai procurar no HD, depois ela vai procurar no DVD, nem tem aqui. Depois ela vai procurar no USB, depois no DVD USB, e aí por aí vai, né? Você pode até desativar essas coisas aqui também. Uma coisa que eu sempre faço, justamente para não ficar dando esse problema aí de... O que você precisa fazer? Ver se o seu HD está sendo reconhecido aqui. E aí tem várias formas de você fazer isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque não adianta só falar, né? Preciso mostrar. Ah, tá sem. Tá, gente. Se eu não me engano, quando você conecta nessa placa-mãe, tá? Quando você conecta o SSD, ele aparece aqui no boot. Ele fica assim, UEFI, tal. No caso aqui é um NVMe da Kabum meu, tá? De 256 GB. Você tem que verificar se ele tá aparecendo na BIOS. Se ele não tá aparecendo, ou tem um problema nas conexões, pode ser o cabo do HD, por exemplo. O cabo do HD tá ruim, ou tá desconectado, ou o HD morreu. Então, se o HD tiver com defeito, mano, não tem o que fazer. Você pode mexer aqui à vontade. Se não reconhecer o HD aqui, muito provavelmente o HD tá ruim. E aí você precisa testar isso daí para descobrir se esse HD ele morreu, se ele tá com o cabo zoado, beleza? Mas o mais comum mesmo é essa ordem de boot tá errada. E outra coisa, tem a questão também do UEFI, que é esse UF, e o CMS. Beleza? São essas duas configurações que a gente tem aí. E se você tiver com a configuração errada selecionada, ele não dá boot. Então vou dar um exemplo aqui. Não é o intuito aqui agora, vocês vão ver no módulo de formatação mais sobre isso. Mas se esse meu NVMe ele tiver sido instalado um Windows em UEFI, na BIOS precisa estar selecionado o UEFI primeiro. Se eu tentar dar boot nesse SSD em Legacy ou CMS, não vai funcionar. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Mas se não entendeu, não tem problema.
Você vai aprender mais sobre isso no módulo de formatação, que eu explico mais a fundo. Isso é muito comum. Às vezes você mesmo, ou a pessoa vai fazer a formatação, faz a formatação em CMS, só que aqui na BIOS está selecionado UEFI primeiro. E aí ele vai tentar no modo UEFI e não vai conseguir. E aí você vem e altera para o modo Legacy. Então, só recapitulando, PC liga, mas ou ele entra na tela da BIOS, ou aparece alguma coisa na tela, mas não entra no sistema operacional. Vai ler o que está escrito, se aparecer alguma informação. Se não, você vai vir na BIOS e ver se o HD é reconhecido e ver se está na ordem certa aqui na questão do UEFI, do CMS ou Legacy, tá? Vai tentar trocar nos dois. Se o HD não aparece aqui, muito provavelmente ele está com defeito. Se ele aparece e mesmo assim tá certa a configuração de UEFI, de Legacy, e mesmo assim não dá boot, ele não inicia o Windows, aí a gente vai para o próximo ponto.